Um país inteiro pode ter sido enganado. O caso do cão orelha, que virou um símbolo nacional aí de luta em prol dos animais, né? Gerou revolta, protestos, transformou ali, inclusive, como que a lei acaba enxergando esse tipo de crime, né? Adolescentes aí tratados como monstros aos olhos da internet, mas agora o Ministério Público afirma que nada aconteceu da forma que contaram, da forma que a gente sempre achou. Será que isso é verdade? Faz algum sentido? Nesse vídeo eu vou te mostrar os detalhes e quase ninguém tá comentando o erro ali de 30 minutos ali nas câmeras, os laudos de exumação, o depoimento vazado do veterinário, que acaba contradizendo aí essa nova decisão do Ministério Público, porque se essa conclusão do MP tiver correta, os adolescentes foram acusados injustamente, o país inteiro reagiu baseado em boatos e até autoridades podem ter tomado decisões em cima de uma narrativa falsa, mas ao mesmo tempo existe muito detalhe estranho nessa história. O veterinário que viu o Orelha ainda vivo diz que os ferimentos pareciam de agressão brutal. Então, afinal, quem que tá falando a verdade? Não tô entendendo mais nada. A gente vai entender o desfecho dessa história, as contradições, os erros da investigação e por que essa conclusão do MP lá de Santa Catarina tá deixando muita gente revoltada. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento da investigação sobre a morte do cão Orelha. A conclusão foi de que os adolescentes investigados não estiveram com o animal no horário da suposta agressão e de que a morte decorreu de um quadro clínico grave pré-existente. Mas olha só, quem poderia imaginar, não? A manifestação foi protocolada na Vara da Infância e Juventude da capital na última sexta-feira, dia 8 de maio. O documento tem 170 páginas. Segundo a promotoria, analisou aí quase 2.000 arquivos digitais, incluindo vídeos, fotos, mensagens e laudos técnicos. A conclusão foi assinada por 3 promotorias de justiça e elaborada com o apoio de grupo de trabalho instituído pela Procuradoria-Geral da Justiça. Não foi uma decisão apressada, foi o resultado de meses de análise de um volume enorme de material. O ponto central que mudou tudo foi técnico. As câmeras do condomínio estavam com um horário adiantado em 30 minutos em relação às câmeras públicas. Pô, que... Caramba, mano. Mano, na moral, é difícil de acreditar, cara. Convenhamos, é difícil de acreditar nisso aí, tá? Mas vamos lá, né? Quando a diferença foi corrigida, então, a cronologia toda mudou. O MP concluiu que no momento em que os adolescentes estavam ali na orla, o Orelha estava a cerca de 600 metros de distância, derrubando então a tese de que os dois estiveram ali, né, os adolescentes e o Orelha estiveram ali no mesmo tempo. É isso. É isso. Uma nova perícia mostrou que as câmeras do condomínio estavam adiantadas. Quando as imagens foram cruzadas com o monitoramento público da prefeitura, a verdade apareceu. Os adolescentes e o cachorro sequer estiveram no mesmo lugar, no mesmo momento. Uma morte natural que foi transformada em crime pela velocidade da internet. O MP também apontou que imagens mostram o Orelha caminhando normalmente cerca de 1 hora depois da suposta agressão, né, o que, segundo o órgão, enfraquece ainda mais essa tese aí de que ele teria sido agredido naquele horário. Bom, então se não foi as agressões, o que matou o Orelha de verdade, né? O laudo pericial feito após a exumação do corpo afastou aí traumatismo recente compatível com maus tratos. O perito veterinário examinou ali os ossos do animal e não identificou fraturas ou lesões compatíveis com a ação humana. A perícia apontou sinais de osteomielite na região maxilar esquerda, uma infecção óssea grave e crônica, possivelmente ligada à doença periodontal avançada. Mas os peritos identificaram uma infecção óssea crônica, chamada de osteomielite, na região da face esquerda. No parecer enviado à Justiça, o Ministério Público diz que a doença é a hipótese mais provável para a morte do animal. Teve também a morte poucos dias depois da cadela pretinha, né, companheira de Orelha, em decorrência da doença do carrapato, e isso acaba reforçando o contexto aí dessa vulnerabilidade sanitária dos animais. 2 animais do mesmo local ali morrendo em sequência por problemas de saúde, né? O cenário aponta então para uma realidade dura sobre a condição de cães comunitários ali e não para um possível crime, né? Enquanto o MP pede o arquivamento com base nesses laudos de exumação,
acabou vazando o depoimento do veterinário que atendeu a orelha na clínica, o primeiro veterinário lá, sabe? E aí isso acabou viralizando bastante, circulando na internet e aponta para algo diferente. No vídeo, o veterinário aí, o Derli, ele conta que o orelha ele foi levado à clínica por uma moradora que o encontrou ferido e inicialmente achou que ele tinha sido atropelado. O Derli, ele descreveu no depoimento o estado do animal quando chegou para o atendimento, né? E segundo ele, o orelha estava bastante machucado, com ferimentos graves concentrados na região da cabeça, especialmente no lado esquerdo. Mas e aí? E agora, então? Quem que tá falando a verdade? Ninguém que vocês acreditam? No MP de Santa Catarina ou no veterinário que atendeu a orelha primeiro? Eu, sinceramente, cara, aqui, na minha opinião, tá? Agora é eu que tô falando, Marcelo Milos. Eu não acredito nos órgãos públicos aí de Santa Catarina, não acredito. Tanto que a galera já tava falando, federalização do caso, leva pra federal, porque essa família pode ser que tenha, né, supostamente tem muita influência ali no poder público de Santa Catarina, então federaliza o caso. Já esse papo já rola desde o começo, por conta de um monte de coisa esquisita que tava acontecendo. E agora vem com essa decisão da MP? Ah, é brincadeira, né, cara? E como é que ele chegou até o senhor? Pode me contar. Não, ele chegou assim, ele estava bem machucado e ele só estava machucado na região da cabeça, tá? E ele estava machucado principalmente no lado esquerdo da cabeça. Então ele estava com um inchaço bem grande e ele estava quase inconsciente. Ele não se firmava de pé, ele não tinha nenhum. Tu colocava ele de pé, ele caía. Ele tentava levantar um pouco a cabeça e já a cabeça caía também. Além de sangramento nasal e bucal, e também ele estava assim, a protusão, o olho estava, metade do olho assim, saltado para fora. Bom, o ponto mais importante do depoimento é a opinião dele sobre a causa, né? O Derli, ele afirma claramente que o quadro que ele viu era compatível com agressão, do tipo pancada mesmo, de pau ou barra de ferro, né? E não com acidente ou atropelamento, ou então com uma doença, né? Foi atropelado. E até eu fiquei meio assim em dúvida, daí eu até relatei para ela, disse, eu acho que isso aqui isso aqui foi mais um maus tratos, alguém bateu nele do que um atropelamento, porque ele só tinha ferimento na cabeça, não tinha raladas, porque geralmente quando atropela, eles se ralam um pouco, então tem nas patas, tá um pouco ralado, ou nas costas, tem sempre um machucadinho a mais. Sim. E ele não, ele só teve lesão na cabeça. O Derli contou também que diante da gravidade do sofrimento do animal, ele administrou o anestésico para que ele pudesse dormir, né? E aí foi nesse momento que a orelha, já muito debilitado, acabou não aguentando e veio a óbito. Atendimento ali ou ele teve que passar por algum procedimento? Não, porque ele estava também a respiração dele, ele estava com dificuldade respiratória. Tem um quadro que eles ficam quando eles estão até perto do óbito, assim, eles têm uma respiração bem forçada, que o tórax, ele dá aquelas aumentadas. E ele começou a vocalizar, a uivar, né, com dor e tudo, e daí eu dei um pouco, assim, dei um anestésico para ele dar uma dormida, né? E daí ele veio a óbito. E esse relato, então, confronta diretamente a conclusão do Ministério Público, que baseou o pedido de arquivamento nos laudos de exumação, que não encontraram ali fraturas recentes nos ossos do animal e atribuiu a morte a uma infecção óssea crônica pré-existente, cara. Sabe o que é complicado disso tudo? Que não tem muita gente falando disso. Então toda essa pressão em volta do que aconteceu, né? Esse negócio viralizou muito, essa história da orelha. Agora que o MP arquivou, você tá vendo que não tem mais toda essa pressão, né? Eu acho que se a galera começar a pressionar de novo, a internet começar a pressionar de novo, é por isso que é importante vídeos assim como esse que eu tô fazendo, aí talvez possa acontecer algo diferente, né? Porque sem pressão, a real é que é essa, vai arquivar e acabou. E os adolescentes vão ficar, na maciota. O problema, né, é que o veterinário, ele viu o cachorro vivo no momento do atendimento, né, e ele diz uma coisa completamente diferente do que os laudos ali feitos aí pelo MP apontam, né. Para muita gente nas redes, esse depoimento é a prova de que o caso ele foi engavetado, apesar das evidências iniciais de maus tratos. Por MP, os laudos periciais feitos com rigor científico têm mais peso do que impressões clínicas do momento do atendimento. A contradição tá clara, né? E o vazamento desse depoimento do veterinário garantiu que o caso da orelha não vai morrer em silêncio tão cedo.
Um dos elementos que mais alimentou essa indignação pública foi a história de um vídeo mostrando a agressão ao Orelha, né? Supostamente teria sido apagado, então, aí pela família dos adolescentes. Segundo o MP, esse vídeo nunca foi localizado ou comprovado nas perícias realizadas em aparelhos eletrônicos. A versão de que Orelha havia sido agredido ganhou força a partir, então, de boatos e comentários disseminados nas redes sociais, sem testemunhos diretos ou provas materiais que sustentassem a acusação. Isso é que o MP alega, tá? A investigação policial acabou sendo, então, influenciada por essas versões. Um rumor que começou ali num grupo de WhatsApp acabou tomando proporções nacionais e pautou decretos federais e projetos de lei no Congresso. O MP não poupou a Polícia Civil, inclusive, nas conclusões, tá? O pedido de arquivamento afirma que a Polícia Civil incidiu em uma série de falhas de apuração, que incluíram ali o uso ali de câmeras com horários desincronizados, a ausência de exumação inicial do animal e a condução da apuração com base em boatos e narrativas nas redes sociais sem provas diretas. Por causa disso, o MP pediu o envio de cópias à Corregedoria da Polícia Civil de Santa Catarina para análise de possíveis irregularidades da investigação. Em outras palavras, a investigação não foi só insuficiente, foi conduzida então com erros graves que levaram a conclusões erradas e agora alguém vai ter que responder por isso. O arquivamento não foi só sobre o Orelha, tá? No caso envolvendo o cão comunitário Caramelo, né, as investigações também descartaram maus tratos por parte dos adolescentes. A polícia concluiu ali que os jovens apenas brincavam com um dos animais na praia sem tentativa de afogamento. Vocês lembram que rolou esse papo também de que tentaram afogar ali o Caramelo? E imagens de monitoramento também afastaram então a suspeita de que outro cão teria sido arremessado para dentro de um condomínio. O episódio ali de coação ao porteiro também, né, que também repercutiu bastante, inclusive um dos parentes ali dos adolescentes chegou até a morrer, né, já por conta ali de, parece que foi com depressão e um monte de coisa depois dessa pressão e não aguentou. E repercutiu bastante também. Esse caso aí de coação também foi arquivado, tá? A justiça arquivou o inquérito que investigava essa suposta coação envolvendo esses familiares aí dos adolescentes. Segundo a segunda Promotoria de Justiça da capital, as ocorrências registradas em janeiro de 2026 estavam relacionadas a desentendimentos entre adolescentes e o porteiro do condomínio, sem qualquer ligação aí com a investigação sobre a morte da Orelha. E tem mais, tá? Tem mais, ó. Mesmo com o arquivamento, o MP não fechou todos os capítulos. Vai ser instaurada ali uma apuração científica com apoio aí da CyberGaeco sobre possível monetização de conteúdos falsos relacionados ao caso nas redes sociais. Durante semanas, a vida de 2 adolescentes foi devastada. Ameaças de morte, exposição de endereços e um ódio que transbordou das telas para o mundo real. Eles negam veemente porque realmente não participaram. As provas são frágeis, inconsistentes e nos levam a crer, sem sombra de dúvida, é indubitável, que nenhum dos 2 adolescentes participaram de nenhuma modalidade delitiva. Na prática, isso significa que o MP vai também investigar se alguém ou quem ganhou dinheiro espalhando informações falsas sobre o caso Orelha, tá? Então, páginas ali que viralizaram, criadores de conteúdo que monetizaram ali vídeos sobre assunto e perfis que alimentaram boatos ali para poder estar na mira dessa apuração também. Então, olha só que beleza, né? Quem fez vídeo sobre o Orelha, se for constatado que estava espalhando boato e mentira, pode até se lascar. É brincadeira ou não? É o poste mijando o cachorro. Mas e aí, vocês ficaram surpresos com esse desfecho? Vocês acreditam que essa é a versão verdadeira do caso ou não? Né? Tem alguma coisa estranha aí? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.